Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto de 2024, nosso devocional diário está em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Não desanimamos. Por quê? Paulo diz no versículo 1 que, visto que temos este mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Por quê? Porque o nosso evangelho, se ele está encoberto, ele está encoberto apenas para aqueles que já estão perecendo, porque o Deus desta era cega o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo diz que não há motivo para desânimo. Aqueles que estão perecendo, estão com seus olhos fechados, é porque o Deus deste século, Satanás, está cegando os seus entendimentos, mas aqueles que são da luz, eles enxergam que Cristo está no domínio de todas as coisas. Ele diz no versículo 6, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, isso aqui é espetacular. A ideia é que Deus, ele nos tira das trevas, nos traz para a luz e ele brilha em nossos corações e traz o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Você tem entendimento daquilo que Deus tem falado, da palavra de Deus, é porque o próprio Deus iluminou os nossos corações. Isso não vem de nós. Por isso Paulo ele vai deixar isso claro, tem que haver humildade, porque nós temos esse tesouro em vasos que são de barro, vasos que não são notórios aos homens, mas notórios ao próprio Deus. Tudo vem de Deus. Por isso, quando ele vai dizer para nós aqui, é que nós não podemos desanimar de maneira nenhuma, porque nós podemos até ser pressionados, podemos ficar perplexos, podemos ser perseguidos e ser abatidos, diz os versículos 8 e 9, mas nunca desanimamos, nunca somos desesperados, nunca somos abandonados e nunca somos destruídos. É como se nós tivéssemos uma vacina. Uma vacina é o próprio vírus, só que colocado no corpo de alguém enfraquecido. Para quê? Para que o corpo gere anticorpos, para que quando a doença real vier, o corpo já está ali preparado para combater aquele problema que virá. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós vamos sofrer pressões, mas nunca desanimamos. Nós vamos ficar perplexos com algumas coisas, mas não nos desesperamos. Nós vamos ser perseguidos, mas sabemos que nunca seremos abandonados e vamos ter alguns abatimentos, mas não seremos destruídos definitivamente. Mais uma vez, versículos 8 e 9. Nós tomamos essa vacina constantemente, então nós não desanimamos. E ele vai fortalecer isso lá embaixo no versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todos os dias Deus tem nos renovado com a palavra. Por isso é importante você praticar o devocional. Por isso é importante você ler a palavra, orar, buscar ao Senhor, louvar a Ele, se colocar diante deles de joelhos dobrados, sentado, como você preferir aí, aquilo que mais vai demonstrar a sua ação de humilhação, de rendição diante do Senhor. Paulo ele vai dizer algo interessante no versículo 17, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Veja bem que Paulo ele contrasta. Ele está falando de sofrimento e quem sabe sofrer é o apóstolo Paulo. Neste livro ainda, em 2 Coríntios, nós vamos ver ele trazendo aqui uma lista muito grande dos sofrimentos que ele passou. Mais para frente vamos falar um pouco sobre isso. Mas aqui ele está dizendo que mesmo esses sofrimentos que foram tantos, são leves. E ele produz o quê? Um peso de glória, ou seja, esses momentos de tribulação, de lutas que passamos, estão produzindo algo muito mais pesado, muito mais vigoroso. E aqueles são momentâneos, são coisas que passam, mas está sendo produzido em nós algo que é eterno, um peso eterno de glória, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por quê? Porque nós não fixamos olhos naquilo que nós vemos, mas no que não vemos, pois o que se vê é transitório, efêmero, vai passar, mas o que não se vê é eterno.
Então os nossos olhos não estão fitos no aqui e no agora, nos problemas daqui e agora. Nós passamos por lutas, tribulações, desânimos, tantas e tantas e tantas coisas que podem tentar nos fazer parar, mas entenda, somente os incrédulos é que estão cegos a ponto de pararem de vez. Nós já fomos chamados para a luz e nós já fomos assim vacinados. Então que essa vacina esteja fazendo efeito, porque os anticorpos espirituais já estão sendo formados em nós, para nós podermos exaltar o nome do Senhor e passarmos pelas lutas glorificando a Ele em todo o tempo. Entenda, os sofrimentos que você passa são leves, são momentâneos, mas eles estão produzindo algo eterno, algo que é imensurável, algo que é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vivemos por aquilo que nós não vemos, mas temos certeza que alcançaremos. Essa é a esperança que o próprio Deus planta em nossos corações. Tenha uma semana abençoada e a paz do Senhor!